Olá, Antônio Carlos, seja bem-vindo. Primeiro a entrar aí, hein? Oi, Débora. Já estamos com o Antônio Carlos aqui, esperando chegar o restante do pessoal para podermos tratar a respeito da segunda etapa da live, né? Eric Macedo, seja bem-vindo. E aí, Eric? Antônio Carlos, então você recebeu o material, né, complementar, espero que tenha gostado. E a live de hoje a gente vai também disponibilizar o material, tá? Complementando aquele da semana passada. Andréa Salohane, seja bem-vinda. Vamos esperar mais o pessoal chegar para a gente iniciar, tá? Tenho novidades aí, vai ter uma próxima live a semana passada, a semana que vem, ó, tô até confundindo. Mas é surpresa, daqui a pouco eu falo, tá? Vamos esperar o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Antônio Carlos. Eu vou complementar o material que a gente vai distribuir essa semana. E se tiver alguma dúvida que a gente não tire na live de hoje, por falta de tempo, alguma coisa assim, a gente vai agregar ao material da mesma forma, tá? Boa noite, André. Tudo bem, André? É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar então, já que a Débora, a arquiteta Débora Dias já está presente, e eu vou colocá-la aí no ar conosco, né? Mas aproveitando para dizer para vocês que... Boa noite, Adriano, tudo bem? Aproveitando para dizer para vocês que quem não se inscreveu ainda, né, na live, que se inscreva no link da bio, para que a gente possa enviar o material complementar que está sendo disponibilizado, tá? E aí durante a live nós vamos falar sobre diversos assuntos que não abordamos na semana passada, algumas dúvidas que ficaram, e vocês também podem interagir falando sobre novas dúvidas aí que vocês tiveram, e para que a gente possa responder, tá? Porque nós temos aqui uma relação, mas vocês podem também inserir aí as dúvidas de vocês, a Débora vai me passando e a gente vai trocando uma ideia aqui, tá? Uma coisa bem natural mesmo. E já fica aqui o convite para a próxima semana, teremos uma nova live que no decorrer aí nós vamos comentar quem será o nosso convidado e qual será o tema. Vai ser muito legal, vale a pena, hein? Vai ser muito bom mesmo. Então vou aproveitar, já que temos bastante gente aqui, nós vamos então chamar a Débora para a gente começar a nossa live. Oi, Débora, como vai? Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bem você? Agora ficou melhor a sua imagem. Ficou melhor? Eu coloquei um tripé É, aqui para não ficar. Vamos ver se vai funcionar. Se ele não cair, tá isso, bom. assim tá bem quadrado, Ah, que tá? Deixa eu bom. ajustar a minha aqui, então. Bom, acho que a minha ficou melhor também, né? Isso, E agora aí? tá bem. Tava comentando com o Prazer, boa noite, pessoal. pessoal. O pessoal tá entrando aí. Muito obrigada aí por dar mais uma oportunidade de eu estar participando da live com você. E Eu que agradeço a sua participação. é um prazer. Então, Débora, eu estava comentando com o pessoal de fazermos um bate-papo a respeito das dúvidas que ficaram, né, a respeito da semana passada. A live da semana passada foi longa, deu 1h38, e nós postamos aí em todas as redes, né, e ficaram algumas dúvidas. O pessoal gostou muito do material que foi disponibilizado, e nós faremos aí
uma complementação daquele material para distribuir, né? Aproveitando para dizer para quem não se inscreveu, puder se inscrever no link da nossa bio para poder receber a lista de materiais complementares, né? Sim, E, importante. né, O material veio bem bom, bacana, bem explicado, muito bom. para quem não participou, então vou fazer uma breve introdução aí, que a Débora, ela é arquiteta, e ela está iniciando também aí na atividade de perita, e ela tinha uma série de dúvidas e nós resolvemos compartilhar essas dúvidas e perguntas e respostas da Débora com vocês. Então resolvemos transformar isso numa live, que foi feita a primeira etapa na semana passada e hoje será a segunda etapa. Provavelmente, se ocorrer ainda uma necessidade no futuro, a gente abre uma outra live com um tema, né? Uma vez que já temos aí um convidado para a próxima semana, para a gente também variar um pouco o tema, né? Durante essa live aqui eu vou comentar quem é o convidado e qual será o tema. Eu queria também parabenizar o Adriano e o Diego, que são dois participantes da live da semana passada, que interagiram bastante comigo durante a semana, e os dois, essa semana, foram nomeados em casos. Olha! O Adriano é do Paraná e o Diego é de Minas Gerais. Né? Estão bem Parabéns! entusiasmados. É, então é isso aí. Bom, Débora, então vamos fazer assim. Você tem algumas perguntas, né, que a gente já tinha repassado, mais ou menos, e eu comentei com o pessoal que fizessem perguntas se tiverem, a gente vai intercalando. Caso não fique tudo para essa live, se não seja suficiente, a gente vai colocar essas perguntas e respostas no material Sim, complementar que nós iremos mandar amanhã por e-mail. Tá certo? Então combinado, vamos lá. combinado. Você tem alguma coisa aí a falar na introdução? Fica à vontade. A live foi muito bem comentada, todos te parabenizaram muito bem, foi esclarecedora também. E assim, algumas perguntas também que me mandaram, então eu vou complementar aqui. A gente havia falado, né, da questão do cadastro no Tribunal de Justiça, e depois o segundo passo ali de fazer a visita às varas, né, e entregar um cartão de visita, né? Então surgiu a seguinte dúvida: esse cartão ele vai junto do currículo, mas no cartão vai especificado que é perícia judicial ou é apenas a profissão do profissional? Eu não vejo necessidade de estar identificado no cartão perito judicial. O que eu vejo é que tem que ser um cartão de visita com o nome do profissional e identificando qual é a sua formação. No meu caso, eu uso um cartão pessoa jurídica, porque é o cartão que eu disponho. Lá tem o meu nome e o meu CREA, tem um endereço, e-mail e um telefone para contato, que é o meu celular. Então, é assim, não tem identificação dizendo que eu sou perito, não tem necessidade disso. Se a pessoa quiser fazer algo personalizado, específico, pode até fazer, mas não vejo necessidade. Porque esse cartão ele vai ser entregue nas mãos do juiz e nesse momento já a pessoa fará a apresentação, né? E o juiz ele vai guardar aquele cartão. O currículo, sinceramente, ele será descartado. Ninguém mais está guardando papel, né? E você tem que estar Sim. cadastrado no site. E é lá no site que também tem suas informações. O cartão é mais para facilitar uma busca, caso o juiz vá procurar. Né? Claro que ele vai procurar no acervo dele no site, mas o cartão, geralmente, nós mesmos, como profissionais, a gente tende a guardar cartões e no momento que a gente precisa de um fornecedor ou de algum contato específico, a gente já sabe que nós temos o cartão. Então, isso facilita a busca, né? Então, é mais por esse motivo mesmo, para facilitar a busca, mas não é necessário que esteja identificado como perito judicial no cartão, não. Pode ser o seu cartão de visitas normal. Normal. Até você havia comentado algo sobre a gente ser perito no momento que nós somos nomeados, né? E não, Sim. não um tempo integral, né? Enquanto nós estamos perito naquele momento.
Sim, nós costumamos dizer que somos peritos judiciais, mas de fato nós somos peritos enquanto nós estamos nomeados num determinado caso. Mas é claro, se você atua só nisso, você está constantemente trabalhando nisso, é claro que você fala que é perito judicial, né? Mas a rigor, nós somos peritos enquanto estamos exercendo a função de perito num determinado caso, né? Mas é só uma curiosidade, porque eu também comento que eu sou perito, eu Você não é, né? Porque domina o assunto, né? eu não sou perito intermitentemente, né? Como a gente atua constantemente, né? Então, Sim, sim. curiosidade só. E assim, a gente falou bastante, né, sobre alguns assuntos, mas esse passo a passo, né, da perícia, né, como que ele funciona, né? Quais são as fases desse processo de perícia, né, independente aí da graduação do profissional? Sim. Nós temos aí a fase inicial, onde o autor, que é quem move a ação, ele vai entrar com um recurso, né? Vai abrir aí um processo. Ele que está movendo a ação é chamado de autor e quem está sendo requerido ou acusado de algo é o réu, né? Então, tem essa fase inicial onde se abre o processo e na segunda fase que nós entramos é uma fase em que já existe ali uma ação inicial e existe ali uma necessidade de algum esclarecimento. É nessa segunda fase que nós entramos, onde ocorrem nessa segunda fase oitivas das partes, produção de provas e uma série de necessidades. E é nessa fase que o juiz, se for um assunto que ele não domina, ou que ele não pode resolver, por não ser do conhecimento dele, ele vai entrar com essa nomeação do perito. Depois dessa fase, nós temos a fase onde o juiz vai analisar esse caso, vai analisar aí o que foi produzido e vai tomar a decisão dele. Mas se isso não for suficiente, porque uma das partes se sentir injustiçada, ainda cabe o recurso, que seria uma quarta fase, a fase recursal. E depois ainda teria uma quinta fase, que seria uma fase é, de revisão, onde aquela decisão tomada em primeira instância, ela não foi aceita por uma das partes e ela vai para uma segunda instância, onde os juízes são denominados desembargadores. E aí seria nessa fase que seria a fase final aí de um processo judicial e da onde não caberia mais recursos, né? A última fase ainda que existe seria em Brasília, Tribunal, o STJ e o STF, né? E depois disso entra no chamado transitado em julgado, não há mais o que se fazer e aí o juiz profere a sentença dele. Agora, existe um vídeo no meu canal do YouTube, canal Roberto Assunção, onde nós temos essas 5 fases e onde eu explico detalhadamente e eu denomino cada uma dessas fases. Então, quem tiver interesse pode buscar tanto aqui no Instagram quanto no YouTube o vídeo Fases Processuais. Ali está bem detalhado, bem explicado, vale a pena depois dar uma repassada lá. Sim, tá bem explicado realmente. E outro questionamento também que teve bastante é sobre o fato, depois que nós apresentamos o laudo, né, as partes vão analisar e cada um vai fazer a sua defesa, né? Esses questionamentos, né, faz com que às vezes o perito volte atrás na sua decisão. Isso é comum, né? Como que funciona essa parte, né? Temos que responder item por item, como que funciona? É comum, nós não devemos. Obrigado, viu, André, por prestigiar os nossos vídeos. O André tem acompanhado bastante a gente aí também e está comentando aí sobre os vídeos do YouTube. Eu posto os vídeos tanto no YouTube quanto no Instagram, então são os mesmos vídeos e pela frente virá mais novidade aí. Eu peço para que vocês também deixem sugestões
de temas para que eu possa fazer os vídeos, tá? Bom, voltando ao seu comentário, Débora, é normal que aconteça questionamentos quanto ao laudo. Não se assustem, isso é corriqueiro mesmo, é natural e é até de se esperar mesmo, né? Eu já fui questionado várias vezes e também já questionei, é normal. Então, quando você está atuando como perito judicial, que você protocola o seu laudo, os assistentes técnicos, quer seja o assistente técnico do réu ou do autor, eles têm 15 dias para se manifestar, né? As partes têm 15 dias para se manifestar. Então, o assistente técnico ele vai ali buscar no laudo pericial alguma divergência, alguma incoerência, para que ele possa entrar, que o advogado possa entrar com algum recurso, pedindo ou esclarecimento do laudo, ou correção, ou às vezes não é muito incomum que se peça até substituição de perito, né? Então, nessa fase, que acontece nesses 15 dias que as partes têm de prazo, nós vamos aguardar a manifestação das partes. Se acontecer contestação, o que vai acontecer? O juiz ele vai pedir esclarecimentos ao perito. Então, as partes farão lá a divulgação das dúvidas que tem e o perito será notificado para poder prestar esses esclarecimentos, né? E uma vez prestados os esclarecimentos, as partes voltarão a se pronunciar a respeito e o juiz, vendo necessidade de interferir novamente, ele vai interferir, senão ele mesmo já vai proferir a sentença. Então, já teve vários casos que eu atuei, que mediante os elementos que eu dei para o advogado no meu parecer técnico, ele pediu esclarecimentos. Em alguns casos, a gente reverteu, né, a decisão do Decisão. juiz, ou a gente provocou uma nova vistoria, uma nova perícia, porque haviam falhas no laudo pericial. Falhas de valores, falhas conceituais, falhas quanto à metodologia, perito que não comparece à vistoria e manda assistente, manda um funcionário, alguém que trabalha com ele, né? Então Certo. acontece isso aí também, e quem é nomeado é o perito, não é o assistente dele. Então, o que acontece? Alguns peritos que têm grande volume de trabalho sequer comparecem à perícia. E o que eles fazem? Mandam um assistente. O perito pode sim levar um assistente para auxiliá-lo, mas não delegar a um assistente Tem que a substituí-lo. elaboração do trabalho dele. Então, quando acontece isso, a gente também pede para que o juiz provoque aí uma nova vistoria. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E até com o mesmo perito em alguns casos. E no caso, a gente tem a opção, né, de estar atuando tanto quanto perito como assistente técnico. E como Uhum. assistente técnico, é nosso dever também analisar esse laudo do perito e no caso de estar sendo prejudicado ou perdendo aí a causa, ajudar, auxiliar o advogado a encontrar saídas para esses argumentos, né? Sim, o perito é aquele que está a serviço da justiça, foi nomeado pelo juiz. Enquanto que o assistente técnico, ele é um contratado ou do réu ou do advogado para acompanhar a perícia, né? O perito é aquele que está a serviço da justiça, é aquele que é imparcial. O assistente técnico, que está a serviço ou do réu ou do autor, ele tem como objetivo defender o cliente dele, assim como o advogado dele, né? Então, ele busca procurar um ponto de vista que favoreça o cliente dele. Então, se o laudo pericial estiver a favor do cliente dele, ele vai concordar. Se tiver algum tipo de divergência, ele vai elaborar o parecer técnico dele, vai pontuar essas divergências e vai colocar um parecer técnico divergente ou parcialmente divergente. Então,
a postura do assistente técnico, enquanto o perito ele tem que ser imparcial, o assistente técnico ele é parcial, ele tende a procurar os interesses do cliente, né? Não está errado, é assim mesmo que se atua, mas é assim que funciona, né? O assistente técnico ele busca o lado do cliente dele Do mesmo. cliente. É isso mesmo que eu ia Uma dizer para hora, você. O perito é imparcial, né? Ele não pode tender para nenhum dos lados. Em compensação, o assistente técnico tem que fazer a defesa e buscar argumentos para defender a sua parte. O Max, o engenheiro Max, ele está aqui participando. Bem-vindo, Max. A outra parte pode usar essa ausência do perito para impugnar o laudo? boa pergunta, Max. O que ocorre, né? Numa perícia judicial, a perícia judicial ela não ocorre se não houver perito. O perito é uma figura obrigatória na perícia judicial, mas é facultado a presença de advogados ou de assistentes técnicos. Não é obrigatório que as partes nomeiem assistentes técnicos. Então, muitas perícias que você fará no futuro, você vai ver que uma parte ou outra, ou até as duas partes, não tenham nomeado assistentes técnicos. Então, acontece de tudo. Acontece dos advogados não comparecerem à perícia, porque também não é obrigatório, mas muitos deles eles têm muito interesse de comparecer, sim. Acontece de não ter assistentes técnicos. Vou dar exemplo, recentemente eu fiz uma perícia no litoral de São Paulo, aonde compareceu eu como perito judicial e compareceu também o assistente técnico do autor, não, do réu, o assistente técnico do réu. O autor não tinha assistente técnico e não compareceram representantes das partes também. Então só tinha eu, o assistente técnico do réu, apenas. E um vizinho abriu o imóvel para nós. Então acontece de tudo, né? Então, mesmo que tenha sido indicado assistentes técnicos nas partes e eles não comparecerem, isso não vai justificar pedido de impugnação do laudo. Isso não vai não vai se sustentar. Roberto, e quando você vai elaborar o laudo, você coloca quem estava presente no ato da perícia? Sim, foi uma boa pergunta essa sua, porque algumas coisas que a gente tem que fazer, né, na vistoria, em primeiro lugar, antes de começar, eu tenho por hábito colher o nome das pessoas que estão participando e a identificação dessas pessoas, porque muitas vezes você vai se deparar com um grupo de 6 pessoas ali e você não sabe quem é quem. Então, você faz aquela reunião inicial para poder identificar quem são aquelas pessoas. Então, vai ter ali advogado das partes, vai ter os assistentes, as partes em si. Então, normalmente, o que eu faço? Pego um caderno de anotações, alguma coisa assim, e peço para que cada um coloque lá o seu nome, o seu contato e se identifique. Por quê? Quando eu for elaborar o laudo pericial, eu vou citar que a vistoria foi feita no determinado dia, determinado horário, onde compareceram tais pessoas. Por exemplo, compareceu o autor, o réu, os assistentes técnicos, os advogados. Então, vou citar essas pessoas, né? Para que haja um histórico de quem participou ali da vistoria. Então, é importante, antes do início, você já fazer essas anotações para poder ter a caracterização de quem participou. E também é importante que nessas anotações você peça para que coloque o contato na frente, o celular, porque é comum que de repente você precise falar com um assistente técnico de uma das partes, por exemplo, do réu, você quer requerer um projeto, alguma coisa assim, e você simplesmente faz contato e pede diretamente, porque se você for fazer isso toda vez que você tiver alguma necessidade for fazer através dos autos, perde-se muito tempo. A gente tem essa Pronto. autonomia de pedir diretamente documentações para ganhar tempo. Agora, sim, todo pronunciamento tem que ser feito dentro dos autos, dentro do processo, por escrito, tudo, né?
mas solicitação de documentações, assim, ela pode ser feita informalmente, isso é comum. Sim. E, inclusive, eles servem de testemunha que você esteve presente, né? Já aconteceu com você, você comentou uma vez que você era assistente técnico e não era o perito que estava assistente, e você usou isso também como argumento, né? Então, o perito também tem como provar que era ele que estava presente a partir do momento que ele sabe que as testemunhas que estavam ali junto, né? Acho que é muito Sim. bacana É, isso. esse caso que você está citando, o perito não compareceu, ele encaminhou um assistente, nós não sabíamos qual era a formação da assistente, a qualificação, independentemente disso, ela era uma pessoa estranha ao processo. O laudo tinha falhas, o valor apurado era insuficiente, nós questionamos o valor e questionamos vários pontos falhos no laudo e pedimos para que isso fosse esclarecido e comunicamos no nosso parecer técnico que o perito não compareceu e mandou um assistente. E nesse pedido de esclarecimento, o juiz, além de pedir o esclarecimento, ele solicitou que o perito se fizesse presente e fizesse a vistoria. Então, olha que situação, o perito foi pego de surpresa, porque ele nunca imaginou que alguém ia comentar que ele não fez a perícia, né? Então, pegou mal. Num segundo caso que eu atuei, já num caso maior, que era uma empresa multinacional, esse mesmo perito estava no caso, e eu era de novo assistente técnico. E ele fez isso novamente, mandou a mesma Mesmo assistente, né? E me pronunciei de novo, e depois nós ganhamos a causa, né? E, Então, assim, quem você ganhar a causa, né? Você usar desses seus argumentos, né? Sua capacidade deve dar uma satisfação, né? Porque sim, é uma vitória, né? Um reconhecimento aí da qualidade do seu trabalho, né? eu costumo dizer que quando nós temos um trabalho de sucesso, de repente a gente pega um caso diferenciado e temos sucesso, eu costumo dizer que a sensação é como se fosse, eu imagino que seja a sensação de um jogador de futebol fazendo um gol, né? A gente vibra com aquilo. Então, eu sinto isso quando eu pego um caso que eu tenho sucesso. E é muito legal, é muito gratificante. Não só pelo dinheiro, pelos honorários, mas pelo prestígio, porque você às vezes está lidando lá com grandes empresas e grandes corporações e você consegue um resultado assim, né? Isso é muito gratificante, isso vale muito a pena e tem que comemorar. Eu acho que a Débora está com algum probleminha de conexão, hein? Daniel Vinícius, boa noite, Daniel. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, aí eu vou respondendo, porque a Débora eu acho que caiu. Adriano, convivência durante a diligência de perícia com assistente técnico das partes, quando houver advogados. Certo, Adriano, foi bom você perguntar a respeito dessa relação, né? Já aconteceu casos comigo de estar fazendo essa introdução da vistoria, como eu te falei, então fazer uma reunião antecipadamente, e naquela reunião já acontecer atrito entre partes. No caso, eu já presenciei atritos entre advogados, profissionais gabaritados, experientes, mas que na hora, com aquele calor lá de defender o ponto de vista do cliente, acabam se estressando. E nós, como peritos, nós temos que saber lidar com esse estresse e saber lidar com essas emoções
e conduzir a situação, né? Porque a gente que está ali como maestro daquele evento, nós estamos ali, nós não somos como se diz, nós não somos, como enquanto peritos, uma autoridade, mas nós representamos ali uma autoridade, porque nós estamos ali fazendo um trabalho como olhos do juízo, né? Então, temos que ter aí postura, e eu costumo dizer que o segredo é profissionalismo, que nós temos que ter muito profissionalismo para sabermos conduzir a situação e nos esquivarmos dessas situações de conflito, sabermos nos colocar e saber colocar cada um no seu devido lugar, né? Outra coisa importante também, em relação à interferência de assistente técnico, ou das partes, ou até mesmo dos advogados, enquanto estamos fazendo lá o nosso trabalho, o que acontece? Não é difícil, é comum até que aconteça, você está desenvolvendo o seu trabalho, já está fazendo a perícia, é claro que as partes têm direito de acompanhar, mas de repente tem alguém ali que fala insistentemente, que interfere insistentemente no desenvolvimento do trabalho e da vistoria, e temos que perceber que às vezes isso não é uma atitude natural, é uma atitude proposital, com o objetivo de tirar a atenção ou até de tirar o foco do seu trabalho, tentar te induzir a um outro ponto de vista, né? Tentar induzir mesmo o perito. Então, a minha postura nas historias é extremamente profissional, falar assim só o suficiente, até mesmo porque quando nós falamos demais, lá na frente alguém pode alegar assim, não, mas o perito falou isso, o perito falou aquilo, e aí usar algum trecho, alguma parte do que você falou em benefício próprio. Então, o segredo é ter profissionalismo, saber se colocar e não permitir que vire bagunça no momento da vistoria, desavenças, até mesmo porque nós estamos ali tratando geralmente com pessoas que representam aí as partes, advogados, e todos têm que se comportar de uma forma educada, né? Então, o segredo é você manter uma postura profissional e não permitir que isso aconteça. Se alguém mais tiver mais alguma pergunta. É fato que cada parte quer puxar para o seu lado, mas há mais cooperação entre todos e o perito ou tem mais atrapalho? Eu não entendi exatamente a sua pergunta, Adriano. Depois eu volto nela aqui. Deixa eu ver se a Débora passou aí a solicitação. Me passa, por favor, a solicitação, Débora, para eu te colocar de novo na live, tá? Vocês desculpem aí o problema técnico. Boa noite, Bruno. Débora, por favor, me passa de novo a sua solicitação para que eu te coloque de novo aqui na live. Isso. Aí, Deu sim, uma caidinha da internet aqui. sim. Bom, a Mas eu gente estava respondendo essa, algumas perguntas. acompanhei essa pergunta, né? A Ana entrou aqui e falou Oi, Roberto, sou médica. Gostaria de saber se o cadastro do TJ é o mesmo. Pode repetir a orientação do cadastro, por favor? Sim, boa noite, Ana. Aproveitando para dizer para vocês, eu esqueci de comentar no início da live, que na live da semana passada nós tínhamos vários profissionais da área da saúde, profissionais da área de medicina, odontologia. Então, eu andei conversando com algumas pessoas
E a Ana, eu acredito que seja uma dessas pessoas que eu ainda não havia feito contato, mas eu fiquei sabendo, Ana, sobre o seu caso, sobre o cadastro, né? Então, vamos dar uma pequena explicação aqui, que o título da live, ele era as principais dúvidas que os profissionais têm a respeito da carreira de perito judicial. Embora eu seja engenheiro civil e a Débora seja arquiteta, essas duas lives elas não estão abordando tecnicamente assuntos relacionados à engenharia ou arquitetura. A gente está falando de uma forma genérica sobre perícia, né? E essa parte de cadastro e a parte de como funciona, os prazos, isso é comum a todos os profissionais que se enquadram como peritos, ou seja, auxiliares de justiça, quer seja engenheiro, arquiteto, médico, dentista, fisioterapeuta, economista, contador, né, ou Ótimo. profissionais de TI. Então, esse é um assunto comum. Então, foi interessante saber que os profissionais de saúde estavam fazendo parte. Mas voltando à pergunta, Ana, nós temos aí, como requisito para sermos peritos, nós temos que nos cadastrar no Tribunal de Justiça do Estado em que nós queremos atuar, né? Que não necessariamente que você resida, mas onde você quer atuar. Então você tem que entrar no site do Tribunal de Justiça e procurar como cadastro de auxiliar de justiça. É bem simplificado. Ali você vai ter que colocar alguns documentos e não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu explico como isso pode ser feito, mas eu vou fazer um material de divulgação no futuro mais detalhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te convidar a deixar uma mensagem no direct que eu vou te passar uma orientação. Eu vou te passar uma orientação de como fazer esse cadastro, ou até fazer um passo a passo com você para que você possa se cadastrar, que eu acho que seria mais simples. Mas não há nenhum segredo quanto à realização do cadastro. Você vai ter que ter lá uma foto digitalizada, você vai ter que digitalizar o seu diploma, você vai ter que tirar 2 certidões que você tira pela internet e não paga nada, e um descritivo da sua atividade, qual é a sua especialização. Tudo isso vai estar numa página, como se fosse uma página sua de cadastro no Tribunal de Justiça. E uma vez aprovada, e você estando ativa no Tribunal de Justiça, você vai, quando procurada, o juiz vai achar ali aquele seu perfil. Então, por exemplo, eu não sei qual é a sua especialização, mas vamos supor que você seja dermato. Então, algum caso em que se enquadre a especialização de dermato, já vão identificar o seu perfil. Ou, de repente, no caso de um dentista, um problema de ortodontia. Então, vão procurar um dentista com a formação, com a especialização em ortodontia, né? Então, é importante, nesse resumo profissional, que seria praticamente como se fosse um currículo resumido, você coloque a sua experiência, o setor onde você trabalha, ou cite a empresa onde você trabalha, e a sua especialização, para que o juiz, quando procurar por um profissional específico, ele identifique você na sua área. Os médicos, tem mais algumas profissões que pode se cadastrar também na Justiça do Trabalho, não é mesmo? Da segurança do trabalho. Como eu não atuo na Justiça do Trabalho, mas eu sei que existe principalmente médicos, porque existem ações trabalhistas que envolvem supostos, supostos assim, problemas de saúde que foram adquiridos durante um trabalho ou um período numa empresa. Então, eu creio que os profissionais da área da medicina, principalmente, são muito acionados nesse quesito, né? E quem atua muito na área de trabalho seriam os nossos colegas engenheiros de segurança, né?
Então, eles veem muito questão de condições de trabalho, luminosidade, ruído, e, e quando existe ali, por exemplo, uma suspeita de que houve uma doença adquirida, uma perda auditiva, ou coisa do tipo, eu acredito que existe o acionamento de um profissional da medicina. Hi, Akemi, bem-vinda. Qual a próxima, Débora? Vamos lá, Roberto. Nós estamos falando do questionamento, né, da perícia judicial e você falou sobre a substituição do perito. Como que isso funciona, né? Você disse que era até bastante comum, porque de repente você foi nomeado perito, você recebeu o honorário, você devolve esse honorário, como que o próximo perito vai fazer essa cobrança? Tem assim mais ou menos uma regra para se seguir? Sim. Bom, você não recebe os honorários, então você não tem que devolver, Sim, mas porque nem se receber aquele adiantamento dos 50%. aí no caso eu nunca passei por uma situação assim, mas acho que seria uma situação excepcional, porque Certo. se o profissional requereu 50% e depois teve que voltar atrás e sair do caso, muito provavelmente foi por um motivo de força maior, talvez de saúde, alguma coisa assim, né? Eu acho que isso aconteceria mais por um motivo de força maior, mas eu nunca passei por isso, né? Porque os honorários eles são liberados só quando praticamente o processo está no final, quando o juiz não tem mais o que pedir, fazer pedido de esclarecimento, então ele acaba liberando, né, os honorários periciais. Mas qual que era a pergunta mesmo? Eu acabei perdendo. É, esse substituto, né? Ele vai ter que fazer uma nova petição de honorários para seguir. Ele segue o mesmo valor? Como que funciona? Ele coloca os honorários dele à parte? Isso tem uma regra para seguir? No caso de substituição do perito, quer seja porque durante o processo foi questionado a capacidade do perito, ou pleitearam a saída do perito e foi deferido isso por parte do juiz, será nomeado um outro perito, aí é uma vida nova, né? Sendo feita a substituição do perito, será nomeado um outro perito e esse outro profissional ele vai partir do zero nessa questão de pedido de honorários, né? É claro que já vai existir ali no processo uma referência de valor de honorários. Então, o profissional que estava atuando, se ele determinou um determinado valor lá e ele fixou um determinado valor e isso foi deferido, é claro que se o profissional que vai dar sequência colocar um valor significativamente mais alto, ele vai ser questionado. Mas não vejo obrigatoriedade dele ter que seguir o mesmo valor que foi pleiteado pelo profissional anterior, né? Mas a troca do perito, assim, eu acho que acontece mais em casos excepcionais mesmo, caso de profissional não poder dar prosseguimento por algum motivo de força maior, saúde, né? Ou jubilação, né? Ou porque ele pode também ser considerado suspeito, porque ele é um profissional que é relacionado a uma das partes, de repente pode ser identificado que ele seja relacionado a uma das partes, às vezes parente do autor, parente do réu, isso pode interferir no seu posicionamento, não que isso seja determinante, mas pode ser que isso o torne suspeito. Envolvido. Então, dessa forma, se ele não pedir para se afastar do caso voluntariamente, acreditando que ninguém vai perceber, pode ser que uma das partes perceba e peça a substituição do profissional. Isso acontece também. Ou até também, já aconteceu comigo, de identificar que o perito ele não era um profissional que era qualificado para fazer aquele tipo de perícia por ele ser de uma outra modalidade de engenharia. No caso que eu estava atuando como assistente técnico, era um caso de engenharia civil, e acabei descobrindo que o perito ele era um engenheiro eletricista. Por isso que ele não respondia os quesitos e disse que os quesitos eram objeto de
de estudo de contadores. Então eu verifiquei, aí me bateu essa curiosidade, eu verifiquei no site do Conselho de Engenharia de que ele era engenheiro eletricista. Com essa informação, o advogado do autor, que era o advogado da parte que ele estava prestando serviço, pediu a substituição do perito e ele foi substituído do caso. Ah, então, por isso que a gente tem que ser muito sincero na hora de aceitar o caso ou não, né? A gente tem que ver se a gente se enquadra, se é possível trabalhar, mesmo que precisar de outros profissionais auxiliando, mas que assim, a gente se enquadre realmente na perícia. No caso desse profissional, ele eu procurei, eu achei que eu identifiquei que ele atuou em vários casos de perícias de engenharia civil. E então, assim, não foi por parte dele um deslize. Ele tinha Certo. consciência do que estava fazendo. Ele estava atuando sistematicamente em casos de perícias de engenharia civil, né? Pode ter sido um deslize de alguém que o nomeou, pode ser, mas dado o volume de casos que ele vinha atuando, eu acho que tem alguma coisa errada. Agora, o que que a lei diz? Que você não pode atuar numa modalidade que você não é especialista. Então, eu descobri que aquele perito ele tinha atuado em vários casos em que ele não deveria ter atuado. Se eu fosse uma dessas partes, ao descobrir isso aí, eu poderia pedir a nulidade do trabalho dele. Porque se ele está fazendo um trabalho, um laudo a respeito de uma área que não é específica dele, o trabalho dele é considerado nulo. Isso aí não tem como ele brigar, né? O trabalho dele será anulado. Exonerado. Então eu não posso, por exemplo, eu não posso como engenheiro fazer um laudo. Eu estou dando um exemplo bem grosseiro, né? Eu não posso como engenheiro fazer um laudo de psicologia, né? Sim, Mas como na engenharia tem várias modalidades, as pessoas às vezes não percebem que aquele profissional é engenheiro, sim, mas ele é um engenheiro de uma outra especialidade, né? Então, isso que foi o que causou a confusão, né? confusão. É a mesma coisa de um médico ortopedista fazer uma análise de um caso específico da cirurgia bariátrica. Então, é muita diferença, né, de profissão. E, e isso acaba perante um juiz, né, aos juízes, isso acaba denegrindo a sua imagem, né? Então, sempre trabalhar na ética, né, Roberto, como a gente falou, e muito correto. Agora, o tema aqui que a gente tem para a próxima pergunta Deixa eu é só a justiça complementar, gratuita. Oi? tá? Deixa eu só complementar a pergunta do Adriano, como que, nesse caso, do perito não se manifestar voluntariamente, né, Adriano? Como ele é penalizado? No caso, ele não tem conhecimento que ele tenha sido penalizado, eu acredito que não foi penalizado, mas ele ainda entrou com recurso querendo permanecer no caso. Curiosamente, ele ainda entrou com esse recurso, mas foi indeferido o pedido dele. Não tenho conhecimento de que ele tenha sido penalizado. Inclusive, falar em penalização de perito, existe uma lei específica para crimes relacionados a peritos. Isso aí é um tema um pouco mais extenso, que eu não vou abordar aqui, mas já vou tomar nota para fazer um vídeo a respeito. Existe uma lei a respeito de crimes relacionados a perito, quer seja por aceitação de suborno, coisas assim, né? É uma lei que entrou em vigor na época do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou anotar aqui, eu vou fazer um vídeo a respeito, eu vou divulgar para vocês mais detalhadamente esse assunto. Qual a Vai próxima, ser muito Débora? bacana. Vamos lá. Sobre a justiça gratuita, né? Os honorários da justiça, eles são fixos, né? A gente acaba tendo ali só para os custos mesmo, né? A gente sabe que da importância da justiça gratuita, né? E já aconteceu alguma vez com você de você fazer a justiça gratuita e você descobrir que uma das partes, por exemplo,
tinha condições, não era para ser justiça gratuita? É, quando você pega um processo, é importante você ler para que você saiba se trata de um caso de justiça gratuita ou não, mas às vezes não vem logo de cara escrito que será um caso de justiça gratuita. Então, vou dar um exemplo meu. Eu fiz uma. Eu aceitei um caso, estimei os honorários e, posteriormente, o autor entrou com um pedido de benefício de justiça gratuita, alegando alguns problemas ocasionados por um acidente. Então, ele anexou fotos da parte física dele que foi afetada no acidente e alegou uma série de coisas. Mas, assim, existe uma legislação e o juiz ele segue essa determinação de que aquele que solicita o benefício da justiça gratuita, ele tem que comprovar que ele é merecedor daquilo. E a comprovação, ela requer que ele apresente 3 olerites, que ele apresente uma série de documentos, né, para comprovar que ele realmente faz jus ao benefício da justiça gratuita. E é comum também que ele faça o pedido de justiça gratuita e que a outra parte questione e alegue que ele não deveria ser beneficiário de justiça gratuita. Geralmente acontece esse questionamento também, né? Mas vamos lá. Uma vez que o juiz defira que essa parte é beneficiária de justiça gratuita, e essa parte seria quem iria pagar os seus honorários, então quem vai pagar os seus honorários será a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela tem uma tabela para pagamento de honorários. Então, é uma tabela fixa. Essa tabela ela é muito defasada. Eu não lembro de que ano que é, mas faz muitos anos, mais de 10 anos. E essa tabela, eu coloquei no material complementar da live da semana passada. Então, o material complementar da live da semana passada, eu vou fazer um aditamento com as perguntas da live de hoje. Então, essa tabela está inserida nesse material. Você já deve ter visto também, você deve ter recebido, né, Débora? Então, é por etapa. Então, assim, causas até o valor de R$ 5.000, o valor lá que o perito vai receber da Defensoria Pública é 200 e poucos reais. Aí você tem várias faixas até que você chega lá. Casos até acima de R$ 100.000, então o valor é 800 e poucos reais. Então, nós temos ali uma tabela cujo teto é 800 e poucos reais, no caso de honorários de defensoria pública. Então, quando você pega um processo e você é nomeado, e é um processo onde é de justiça gratuita, você vê que às vezes já passaram 4, 5 engenheiros ou arquitetos ali que recusaram fazer aquele processo lá. Agora eu vou dar um exemplo concreto, né, do Adriano que está na live. Ele foi nomeado num caso de perícia no Paraná, e lá na Justiça do Paraná existe uma prática de outro valor, né? Existia um valor lá X, que era um valor baixo, né? E o juiz entendeu que tratava-se de um caso um pouco mais complexo. O Adriano ele é engenheiro mecânico. Então, ele tem que fazer uma análise de um caso de um acidente de trânsito onde houve uma vítima. Ele tem que apurar o valor que uma das partes tem que pagar para o autor, né? O réu tem que pagar para o autor. Então, o juiz entendedor de que esse caso seria um pouco mais complexo, embora o teto fosse um valor X ali para pagar o perito, o juiz quase que triplicou o valor. Olha, Ainda bom, assim é um valor baixo. sim. Ainda assim é um valor semelhante ao valor Pela teto da qualificação do planilha. trabalho, pelas horas que ele vai ter que se dedicar a isso, né? E pela qualificação do trabalho É um dele, valor baixo costuma que estar. praticamente se equipara praticamente um valor que se equipara ao teto da planilha que eu citei, né? Mas no caso lá, é um outro estado, eles praticam outro valor, mas acaba que sendo equivalente ao que nós praticamos aqui, né? Sim, Então, no caso de justiça gratuita, existe a possibilidade, sim,
de questionamento se a parte realmente é beneficiária ou não. Isso acontece mesmo. Sim. E quando você vai elaborar os seus honorários, né? Que você vai fazer o cálculo de horas. é, Normalmente temos a leitura, né, do processo, as horas que você vai se dedicar até a perícia. Você estima normalmente quantas horas, mais ou menos, para uma perícia, assim, num caso mais comum? Bom, cada caso é um caso, né? Não tem Então, jeito. por exemplo, então, por exemplo, você vai fazer uma, um caso de uso capião, né? É, Por exemplo, eu estou aqui na região do ABC, em São Paulo. Vou fazer um caso em Ribeirão Pires, por exemplo. Eu vou começar meu cálculo fazendo assim, olha, meu deslocamento até Ribeirão Pires eu vou gastar, por exemplo, 1 hora. Então é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Já são 2, né? Marco isso. sim. Quanto tempo que eu vou me dedicar lá na vistoria? Mais 2 horas? Então já são 4 horas. Depois tem a elaboração do laudo. Às vezes você fica 8 horas, fica um dia inteiro para elaborar o laudo. Então, somando essas horas todas, por exemplo, daria 12 horas, né? Aí vai mensurar que você vai trabalhar essas 12 horas e você vai multiplicar pelo valor da hora técnica, que eu, no caso, utilizo do IBAP, né? E aí eu vou ter o valor dos honorários das horas trabalhadas. Só que aí eu acabo somando também despesas eventuais, por exemplo, combustível, dependendo do lugar para onde eu vou me dirigir, se tiver pedágio, você tem que colocar pedágio. De repente você vai ter que fazer uma viagem, se é uma outra localização, você vai ter despesa de passagem aérea. Então você tem que colocar tudo Todos os isso custos. todos os custos. Até deixa eu ver aqui, acho que foi o André que perguntou dos 50%. Vou aproveitar para falar disso também, viu, Débora, que a gente tinha conversado. Isso, a gente conversou, É, até era o próximo item, André, que você colocou aí, né? Que na proposta dos honorários já podemos solicitar o adiantamento de 50% depois de aceita a proposta e depositado em conta judicial o 100%. no caso, André, foi a partir da mudança do Código de Processo Civil, né, em 2015, passou a ser permitido que o perito pleiteie até 50% do valor dos honorários. Não quer dizer que vai ser liberado 50%, ele vai pleitear tendo no máximo aí 50% como teto. E o juiz ele pode deferir a liberação desses 50%. Agora, o remanescente vai ser depositado só na finalização mesmo, onde você vai apresentar o seu laudo, vai ter aquele tempo para as partes se manifestarem, eventualmente questionarem o seu trabalho, você vai prestar esclarecimento. Quando esgotarem as necessidades de prestação de esclarecimento da sua parte, o juiz estiver lá à vontade para proferir a sentença, aí sim ele vai liberar os seus honorários periciais. Lembrando que esses honorários, antes de você começar o seu trabalho, eles são depositados numa conta na justiça, né? Não é na sua conta. Agora, quando você tiver finalizado o seu trabalho, esses honorários serão depositados na sua conta física que você informou lá quando você se cadastrou no Tribunal de Justiça. Bom, tinha Ele alguma colocou, ele completou aqui. Ele complementou, faça a petição do agendamento da visita e já pede o levantamento, é isso? Sim, quando você aceitar a incumbência, né, de que você foi nomeado como perito judicial e pleitear, você fizer lá uma petição pleiteando os 50%, você já faz a solicitação de que seja liberado os 50%, né? Isso deve levar alguns dias aí, mas vai sair com brevidade. Agora, a parte remanescente só no final mesmo. Não faz nem sentido, Sim. né? Você marcar e depois pedir. Então você já pode num documento só, numa única petição,
já fazer a solicitação do crédito de 50%, né? Pleitear o adiantamento e já pleitear o depósito desses honorários. Aí, normalmente, você recebe um e-mail pedindo informações a respeito da sua conta, alguma documentação, que apesar de você já ter feito vários casos, geralmente te pedem, normalmente, de novo, uma série de informações. Qual é o banco, né? Aqui, no caso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós trabalhamos com o Banco do Brasil. Então, normalmente os peritos têm que abrir uma conta no Banco do Brasil, uma conta pessoa física, caso eles não tenham. Foi o meu caso, eu não tinha conta no Banco do Brasil, precisei abrir. Vou precisar abrir a minha. O Max está perguntando se pode usar a tabela IBAP para estimular os honorários. Sim, Max, inclusive é o que eu uso, porque como nós comentamos num outro momento, que referência nós temos para poder cobrar os honorários, referência de valores, né? Então, eu comentei que cada um de nós pertence a um órgão de classe, por exemplo, a Débora pertence à CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e os engenheiros ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, cada um desses órgãos de classe, ou que seja o CRM, ou CRO, cada órgão tem ali uma política de honorários. Eu não conheço profundamente na área da saúde, mas na área de engenharia. Boa noite, André. Estou te convidando, hein, André, ao vivo para participar da live, hein? Você ainda não confirmou que vai participar da live. Agora você está intimado, porque todo mundo sabendo que eu te convidei para a próxima live. Bom, então, voltando ao assunto do que era mesmo, Débora, que ele está falando? Do IBAP. Do IBAP. Então, voltando ao assunto do IBAP, ao invés de utilizar o valor da hora técnica do Conselho de Engenharia, eu utilizo um valor específico que é do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Porque o IBAP, ele tem ali uma política de honorários e ele tem esse documento disponibilizado para os profissionais, mesmo que eles não sejam profissionais que sejam filiados ao IBAP. Então, qualquer um de nós, mesmo que não sejamos filiados ao IBAP, a gente pode entrar no site do IBAP, procurar lá política de honorários, nós vamos ter acesso a esse documento e nós podemos fazer, inclusive, o download do PDF dessa convenção, de forma que, ao você fazer a sua estimativa de honorários e mandar sua petição, você pode até anexar a política de honorários do IBAP, que isso aí vai dar um embasamento ao que você está solicitando. Porque, às vezes, as partes vão questionar o valor dos seus honorários, simplesmente até por não terem referência de valores, ou saber o quanto vale o trabalho do perito, né? Enquanto você pode, para dar ênfase a isso que você está pleiteando, anexar o documento de políticas e honorários que é praticado pelo IBAP, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu utilizo também o valor de horas técnicas que é estipulado no IBAP e não do CREA. E aí, Diego já foi parabenizado, Diego, por ter sido nomeado essa semana em 3 casos, hein? Nós estávamos falando a seu respeito agora há pouco. Verdade, parabéns. O Adriano está perguntando quando se agenda a data da perícia na resposta da aceitação à nomeação ou em outro momento, depois. Desculpa, Débora, qual que era a pergunta? Não entendi. Adriana, qualquer coisa você repete, que ficou um pouco confusa mesmo. Quando se agenda a data da perícia? Na resposta da aceitação à nomeação ou em outro momento, depois? Depois. Eu entendi. São 2 assuntos distintos, né, Adriano? Você vai fazer a sua aceitação. Então, você vai mandar lá um documento aceitando a incumbência como perito e aproveitando já estimar os seus honorários. Esse é um assunto, é a aceitação, ou até, se você não for aceitar, você coloca sua justificativa. Agora,
Quanto ao agendamento, é um outro assunto, isso se dará, Adriano, num outro momento, porque você vai ter que esperar as partes se manifestarem a respeito dos honorários que você estimou. Aí, se alguém questionar os honorários, isso será fixado pelo juiz ou arbitrado pelo juiz um valor, ou você vai ter que rever o seu valor. Os honorários terão que ser depositados não na sua conta, mas numa conta da justiça. E quando eles verificarem que os seus honorários foram depositados, aí você vai receber um e-mail, uma comunicação te autorizando a agendar a perícia. Aí sim você vai fazer um documento, vai informar as partes com antecedência, o dia e o horário em que você vai realizar a perícia. Então, são dois assuntos distintos, não é numa única petição. Isso vai ocorrer em dois momentos. O Max colocou aqui, Roberto, já o site do IBAP com os horários para facilitar. Obrigada, Max. Bem-vindo, Diego. Chegou agora atrasado, mas dá para aproveitar. Depois você assiste a live gravada. E o Antônio Carlos colocou: ocorre de o perito ser intimado para participação na audiência para eventuais esclarecimentos? Esses esclarecimentos, Antônio Carlos, eles são feitos formalmente dentro dos autos, né? E você faz também o esclarecimento, você se pronuncia dentro dos autos através de documentos que você vai gerar para esclarecer essas perguntas, né? Agora, acontece casos assim, por exemplo, eu já atuei em casos em outros estados e houve lá pedido de esclarecimento, né? Mas no caso eu era assistente técnico, nem perito era, eu era assistente técnico de uma grande companhia de seguro. E para que eu não tivesse que ir a outro estado prestar esclarecimentos para o juiz, que ele queria ouvir o assistente técnico, no caso eu tinha questionado o laudo pericial, então existe um artifício que eu não sei exatamente como que é denominado na justiça, mas eu fui ouvido por um juiz na cidade onde eu resido, então eu não me dirigi a outro estado para prestar esclarecimentos ou falar a respeito das dúvidas que eu tinha no caso, eu tive esse contato com o juiz aqui na cidade, então o advogado da parte me acompanhou, me foram feitas algumas perguntas, eu respondi, né? Agora, fora isso, os esclarecimentos eles são feitos dentro do processo, assim, você não tem que ir até o juiz ou perante as partes para prestar esclarecimentos. Bom, Débora, eu não sei se eu deixei passar a Tá pergunta travando de aqui alguém para aí, mim. porque, né? Tá travando um pouquinho aqui a minha internet. Se eu cair, eu entro novamente, Roberto. Bom, carta precatória entre comarcas. O André também está perguntando. Esse assunto, André, eu vou precisar tratar mais detalhadamente. Eu vou tomar nota disso e eu vou fazer um vídeo a respeito de carta precatória. Já pode ser até um próximo tema aí para a live. Sim. Não, a próxima live está definida. A próxima Ah, live eu vou isso, você aproveitar. devia participar da próxima live. Antes que eu me esqueça, né? Eu convidei o André, que está aí na live, para participar, mas nós ainda não acertamos esse detalhe, porque a gente precisava conversar, né? Mas está feito aí o convite. Mas eu primeiro convido para que todos que ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque no link da bio, para receber o material complementar dessa live, né? E aí, adiantando, a próxima live será na terça-feira que vem, às 20 horas, como a gente vem fazendo, toda terça-feira às 20 horas. E o nosso convidado será o engenheiro Frank Bozic. Esse engenheiro, ele é um colega nosso, né, de profissão, e ele é um executivo na área de seguros, o André conhece, ele trabalha numa uma grande
seguradora multinacional, e eu o convidei para falar conosco a respeito de perícias na área de seguros, mercado de trabalho, falar um pouco sobre o nosso campo de trabalho na área de seguros, né? E vai ser bem interessante a live com o Frank na próxima terça-feira. Então, acho que todos devem participar, porque a gente tem um mercado de trabalho aí que é grande, né, mas nem todo mundo tem acesso ou conhece. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, porque no campo do seguro, né, que é a especialidade do André, que está aqui conosco, a gente atua também como assistente técnico, ou como perito das companhias de seguro, ou como assistente técnicos em ações judiciais, né? Então, seria bem interessante participarem dessa próxima live, que é um assunto aí que define um outro nicho de trabalho para nós. Eu trabalhei muitos anos apenas com companhias de seguro e foi nesse nicho que eu iniciei, né? E uma curiosidade, o Frank foi o profissional que me deu a primeira oportunidade. Então vai ser muito legal o bate-papo com ele na terça-feira que vem. Estão todos convidados, eu vou assistir com certeza. É. Temos mais perguntas aí, Débora? Então, aqui dos participantes, não. O que foi uma curiosidade, assim, você já precisou, assim, quando você foi fazer uma perícia, de repente de você ser barrado pelo réu ou de ser impedido de entrar, precisou aí solicitar uma escolta, né, policial? Já passou por alguma situação dessa? Alguns peritos relatam que pode acontecer, né? Então, eu gostaria de saber se você já passou com a sua experiência. Não, nesses anos que eu tenho atuado como perito ou como assistente técnico, eu não passei exatamente por situações assim, mas já aconteceu de termos a perícia agendada, no caso, nesse caso eu não era perito, eu era assistente técnico do autor, e nós fomos impedidos de entrar no imóvel que teríamos que fazer a vistoria, né? Então, uma das partes alegou que não tinha sido comunicada, né? Seria a pessoa que estava ocupando aquele imóvel. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque as partes são comunicadas, isso é feito com bastante antecedência. Então, simplesmente foi tomada uma atitude de impedimento, mas para ganhar tempo, para procrastinar ali aquele caso que ficou durante anos se arrastando. E depois a pessoa acabou perdendo, né? Porque nós somos vitoriosos lá na ação. Mas assim, não ocorreu caso de ter que pedir reforço, acompanhamento, nada. Geralmente é tranquilo É mais e é tranquilo, né? programado. Se uma das partes entra em conflito a esse nível, a esse ponto, isso só prejudica a parte, né? Então acho que. Mas eu não passei por isso, não, e pretendo não passar. Né? Que bom, graças a Deus. E uma vez você comentou que você teve que deixar o carro, né, de uma certa distância até o local, né, e que o carro não passava, né? Então, às Sim. vezes a perícia realmente ela te leva a alguns locais mais restritos. É, por acaso, eu moro em um grande centro urbano, como você, como muitos dos que estão aqui na live, né? Mas, por exemplo, algumas dessas pessoas que estão na live também, que moram em outras regiões, ou o André, que eu conheço há muitos anos, que eu sei que ele atua também no Brasil todo, ele sabe disso também, a gente faz perícias em locais que a gente nem imagina, né? No sul, por exemplo, o que eles chamam de estrada de chão, aquelas estradas assim, às vezes sem pavimentação, lugares muito afastados. Então, quando a gente atua como perito, a gente conhece muitos lugares, viaja muito e as condições de trabalho são muito variadas, né? Muito lugar, principalmente quando você faz em zona rural. Então, isso é interessante, né? Porque nem sempre as condições de trabalho são as mesmas da onde você está residindo, onde você está estabelecido, né? É por isso que é Esses importante de tempos que eu você falo. ver, né, a localização antes de aceitar a perícia.
Sim. E Pergunta uma, do Max. isso, precisa estar informado na hora de fazer a diligência que vai ter assistente técnico da outra parte? Então, Max, não é obrigatório que as partes tenham assistente técnico, né? Mas, quando você vai acompanhando ali o processo, você vai estudando o processo, você vê que ocorreu ali nomeação dos assistentes. Não é obrigatório que tenha assistente técnico, mas eu penso assim, você vai fazer uma perícia e não há assistente técnico nomeado. Então, se não há um assistente técnico nomeado, ou num lado dos dois lados, não tem que haver a participação daquela pessoa na diligência. Então, por isso que naquela reunião inicial que eu faço, eu peço para que todos se identifiquem, coloquem o nome, o contato, e se existem pessoas estranhas ao processo, eu peço para que não participe. Por quê? De repente, a parte não nomeou o profissional como assistente técnico, ele aparece lá com um engenheiro, um arquiteto, dizendo que é um assistente. Não, mas não consta o nome no processo, é uma pessoa estranha ao processo. E se ele não foi indicado nos autos como assistente técnico, ele também não pode se pronunciar lá na frente e fazer críticas ao laudo pericial. Então, para que se participe da vistoria ou da perícia, a pessoa tem que estar caracterizada no processo, tem que estar indicada ela como assistente técnico, né? A sua pergunta precisa estar informado na hora de fazer a diligência que vai ter assistente técnico da outra parte? Isso não ocorre na hora, ocorre ao passo que você se intera do processo. Quando você estuda o processo, você vai ver que houve aí a nomeação dos assistentes, quais são os assistentes, até mesmo porque quando você vai informar da data da participação da perícia, você vai informar nos autos, né? Às vezes, se você quiser ser gentil, você até informa os assistentes. Eu não faço isso e também não fazem isso comigo, né? Mas não vai ser informado na hora que vai haver assistente técnico, não. Você tem que verificar isso já no processo, antes de você fazer a vistoria. O André colocou aqui: não tome cafezinho, água e fique sozinho com uma das partes em separado. Sejamos sempre antenados, só se todos estiverem juntos. Sim, porque você pode ser visto como uma pessoa tendenciosa, uma pessoa suspeita, né? Então é o que o André está falando, o André, né? Isso. Faz parte, faz parte do profissionalismo mesmo, né? Você se mostrar uma pessoa imparcial, você não é amiguinho de ninguém e não é essa a sua função. Não se permitir esse tipo de envolvimento, porque você pode ser envolvido, às vezes a pessoa quer demonstrar gentileza, você quer corresponder, mas não deve, né? Tudo tem que ser feito aí perante... Outra coisa também, se possível, não começar a perícia assim que as partes estejam presentes, às vezes, de repente, alguém vai se atrasar, mas fala, olha, eu vou me atrasar alguns minutos, espera, né? Porque, de repente, você desenvolve alguma coisa, assim, algum trabalho, e a parte que não estava presente pode questionar, olha, eu não estava presente e tumultuar. Às vezes isso pode ser feito até de uma forma intencional, né? Então eu concordo aí com o André que não deve haver esse tipo de aproximação. A gente tem que ter cautela, porque isso aí pode prejudicar a nossa imagem se a gente for questionado no futuro, né? Uma das partes pode usar isso para tentar impugnar o laudo, né? Por ser tendencioso, né? Sim. E alguém tem mais alguma pergunta? As minhas aqui, dentro do que a gente havia conversado, elas foram todas esclarecidas, né? E aí, aqui das perguntas do chat, que também foram feitas todas, Roberto. Tá. É, tem Então algum vamos fazer assunto aí assim, que Débora. você faltou para a gente falar, que você acha importante? Essas perguntas de hoje eu vou inserir no material complementar que nós vamos mandar para todos amanhã.
Então, esse material ele está sendo enviado para quem se cadastrou no nosso link da bio, né? Então, quem está cadastrado lá, colocou o e-mail, vai receber esse material. Então, eu vou complementar o da semana passada, vai virar tudo um arquivo só, né? Quem não se cadastrou, eu peço para que se cadastre para que nós tenhamos o e-mail. Outro assunto. Então, fica para a semana que vem definido que nós vamos fazer uma live a respeito de perícias de engenharia na área de seguros. E a gente vai falar um pouco sobre cada coisa, vamos falar seguros de risco de engenharia, mercado de trabalho, coisas relacionadas ao nicho de seguro, né? Com o Frank Bozic, que é um grande amigo e que ele executivo na área de seguros, tem muita experiência em grandes empresas, né? Agradecer a você também, né, Débora, pela participação aí, por ter ajudado bastante, né? Eu que E agradeço, Roberto, a oportunidade. E para mim foi um grande aprendizado, está sendo, né? Sou muito grata a você por todo o apoio que você tem me dado. O pessoal que tá te parabenizando, nos parabenizando, pela live, é, realmente foi muito boa. E muito obrigada mais uma vez. Na próxima live estarei como assistindo, com certeza, vou participar e estarei aqui aplaudindo vocês. tá. Então, ó, nós vamos fazer assim. Esse tema, ele ainda vai render porque surgirão novas dúvidas. A gente vai interagir com as pessoas, né, com os colegas. A gente tem feito isso, né, em particular. Mas, de repente, se tivermos aí bastante material ou outras perguntas, a gente pode fazer uma terceira live com esse tema, né? Nós vamos dar esse intervalo, falar sobre um outro tema, mais para diversificar, mas a qualquer momento a gente pode divulgar uma live complementar a respeito desse tema, né, de assuntos relacionados a dúvidas de peritos judiciais. Então, me parece que a Débora caiu novamente. E nós vamos encerrar então por aqui, tá bom, pessoal? Eu aguardo vocês na terça-feira que vem para falarmos a respeito de perícias na área de seguros com o engenheiro Frank Bozic. Eu peço para que quem não tivesse cadastrado se cadastre para receber o material complementar que nós vamos mandar amanhã para todos. Só vou dar tchau para a Débora aqui, que ela entrou novamente. Eu que agradeço, Antônio Carlos. Qualquer coisa que precisarem, podem mandar mensagem. Caiu de novo, né, Débora? Ai, caí, Roberto. Mas a minha conexão hoje aqui está um pouco ruim, mas agradeço muito a oportunidade. Assistam a live da semana que vem, vai ser muito, muito positiva. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Roberto, ele me contar algumas histórias, algumas vivências, né, aí nessa área, muito propensa para todos nós. E o pessoal está agradecendo a oportunidade novamente. E assistam também, acompanhem no YouTube. O Roberto tem vários vídeos esclarecedores, no Instagram também. E dá para entender bem esse passo a passo. E eu dou aqui a minha palavra que eu vou me inscrever também no tribunal e vou aí seguir nas próximas lives. Eu que agradeço a todos vocês. Eu tenho muita satisfação em compartilhar o conhecimento e tenho feito muitos amigos, né? Tenho conversado aí bastante com o Diego, Antônio Carlos, com o Adriano, com a Débora. Às vezes a gente consegue conversar pessoalmente ou por telefone, que a gente está na mesma cidade, né, Débora? E Sim. é muito legal e as pessoas colocam comentários nos vídeos, nos canais, no LinkedIn também. Alguns em todos os meios possíveis, como o Adriano interage também, né? E é muito legal, assim, estou bem satisfeito, estou à disposição de todos. Quem tiver dúvida pode me chamar da forma que pretender. Pegar nomeação, está com alguma dificuldade, me chama, a gente tenta ajudar, tenta compartilhar o conhecimento e estamos aqui para isso, tá? É um grande orgulho para mim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, eu agradeço a todos e espero todos aqui na terça-feira que vem, tá? E aí eu vou divulgar, a partir de amanhã a gente vai divulgar essa live da próxima semana.
E aí, vamos ver se o meu amigo André aceita para outra semana, antes do final do ano, a última live do ano, tá? Luana, vai aceitar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aos profissionais que pegaram aí essas primeiras perícias, tenham todos muito sucesso. Agradeço e eu vou agora publicar esse vídeo, ele vai ficar disponível para todos, tá bom? Isso aí. É isso aí. Uma boa noite. Bom Boa descanso a noite. todos. Arigato, Akemi. Tchau.